Olá, pessoal da TV Cidade, tudo bem? Eu sou a Sandra Brito e esse é mais um Trilhas Literárias. Hoje faremos a apresentação de algumas das principais obras de mais um grande escritor brasileiro, o baiano Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, em Itabuna, e morreu em Salvador, no dia 6 de agosto de 2001. Jorge foi um dos mais famosos e traduzidos escritores brasileiros de todos os tempos e é o mais adaptado para o cinema, para o teatro e também para a televisão. Em 1994, a sua obra foi reconhecida com o Prêmio Camões. Embora não tivesse nascido em Salvador, o escritor ajudou a popularizar a cultura da cidade ao redor do mundo em muitos de seus romances. Vamos conhecer alguns deles? Capitães de Areia. Desde o seu lançamento, em 1937, Capitães de Areia causou escândalo. Inúmeros exemplares do livro foram queimados em praça pública, por determinação do Estado Novo. Vocês se lembram, Getúlio Vargas. Ao longo de 7 décadas, a narrativa não perdeu viço nem atualidade. Pelo contrário, a vida urbana dos meninos pobres e infratores ganhou contornos trágicos e urgentes. Várias gerações de brasileiros sofreram o impacto e a sedução desses meninos que moram num trapiche abandonado no areal do Cais de Salvador, vivendo à margem das convenções sociais. Verdadeiro romance de formação, o livro nos torna íntimos de suas pequenas criaturas, cada uma delas com suas carências e suas ambições. Do líder Pedro Bala ao religioso Pirulito, do ressentido e cruel sem pernas ao aprendiz de cafetão Gato, do sensato professor ao rústico sertanejo Volta Seca. Com a força envolvente da sua prosa, Jorge Amado nos aproxima desses garotos e nos contagia com seu intenso desejo de liberdade. Sugestão imperdível de leitura, hein? Tieta do Agreste. E quem não conhece a história da fogosa e namoradeira pastora de cabras, a mais famosa de toda a Bahia? A adolescente Tieta é surrada pelo pai e expulsa de Santana do Agreste, graças à delação de suas aventuras por parte da irmã mais velha, a pura e reprimida Perpétua. Após 25 anos, rica e já quarentona, Tieta retorna em triunfo ao vilarejo, no interior da Bahia. Com dinheiro e influência política, ajuda a família e traz benefícios à comunidade, entre elas a luz elétrica. Para os parentes e amigos do Agreste, Tieta enriqueceu no sul ao se casar com um industrial e comendador. Mas aos poucos o narrador vai plantando no leitor a dúvida, o descrédito, até revelar a história oculta da protagonista. Tieta havia se tornado cafetina em São Paulo, razão de sua riqueza e de seu trânsito entre os poderosos. Nesse acerto de contas com o passado, ela acaba se envolvendo na acirrada disputa em torno do futuro do lugarejo. Publicado em 1977, o romance foi adaptado com sucesso para a televisão e o cinema. A narrativa descontínua, feita de avanços, recuos e mudanças do ponto de vista, atesta a maturidade literária de Jorge Amado e mantém até hoje o impacto e o frescor da leitura. Dona Flor e seus 2 maridos. Um dos romances mais populares de Jorge Amado, levado com êxito ao cinema, ao teatro e à televisão, Dona Flor e seus 2 maridos, conta a história de Florípedes Paiva, que conhece, em seus 2 casamentos, a dupla face do amor. Com o boêmio Vadinho, Flor vive a paixão avassaladora e febril, e o ciúme que corrói. Com o farmacêutico Teodoro, com quem se casa depois da morte do primeiro marido, encontra a paz doméstica, a segurança material, o amor metódico. Um dia, porém, Vadinho retorna sob a forma de um fantasma, capaz de proporcionar de novo à protagonista o êxtase dos embates eróticos.
por obra da fantasia literária de Jorge Amado e está em intervenção das entidades do candomblé, Flor consegue conciliar no amor o fogo e a calmaria, a aventura e a segurança, a paixão e a gentileza. Lançado em 1966, essa narrativa ousada e exuberante, plena de humor e ironia, é uma saborosa crônica de costumes da Bahia da primeira metade do século XX e um retrato inventivo das ambiguidades que marcam o Brasil. Jubiabá. Escrito em meados de 1934, na cidade de Conceição da Feira, na Bahia, quando Jorge Amado tinha 22 anos, Jubiabá foi concluído no Rio de Janeiro, no ano seguinte. Alguns personagens marcantes de livros posteriores do autor aparecem aqui. É o caso dos marinheiros Guma e Mestre Manuel, de Mar Morto, e de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. A história de Pedro Bala, de Capitães de Areia, lembra em muitos aspectos a trajetória de Antônio Balduino. E o romance Tenda dos Milagres retoma e retrabalha temas de Jubiabá. O pai de santo Jubiabá, por sua vez, realmente existiu, de acordo com o que Jorge Amado registra no guia Bahia de Todos os Santos. O romance foi responsável por projetar o escritor internacionalmente. O romance tem como protagonista Antônio Balduino, menino pobre, nascido no Morro do Capa Negro, em Salvador. Ao longo do romance, acompanhamos as diferentes fases de sua vida, quando vivia nas ruas, ainda criança, cometendo pequenos delitos, agregado na casa de um comendador, malandro, boxeador, trabalhador nas plantações de fumo, artista de circo e estivador. Traduzido para 14 idiomas, Jubiabá virou radionovela na década de 40 e ganhou adaptações teatrais nas décadas de 60 e 70. O cineasta Nelson Pereira dos Santos dirigiu, em 85, uma adaptação do romance em versões para cinema e também para TV. A história foi adaptada ainda para os quadrinhos e publicada na coleção Edição Maravilhosa. Você não vai perder, não é mesmo? Tenda dos Milagres. É 1968 e a chegada a Salvador do Prêmio Nobel James Levinson provoca alvoroço na imprensa local. O professor americano vem em busca de 4 livros que documentam a formação do povo baiano, de autoria de um certo Pedro Arcanjo. Voltamos então ao começo do século XX, época em que se passaram as proezas do pobre, pardo, boêmio e mulherengo Arcanjo. Na juventude, Arcanjo conheceu Lídio Corró, um riscador de milagres, que virou parceiro na luta contra o preconceito racial e religioso. A Tenda dos Milagres, no Pelourinho, lugar onde os amigos trabalhavam, era também palco de candomblé e capoeira de Angola. Os folhetos de literatura popular impressos na tipografia da tenda transformaram-se em uma espécie de universidade da cultura popular. Arcanjo passou a estudar a história do povo baiano. Mas suas histórias, que valorizavam a miscigenação, despertam o ódio do professor Nilo Argolo, para quem os mestiços eram degenerados. Em Tenda dos Milagres, Jorge Amado opõe as ideias de Arcanjo às de Argolo, para enaltecer a mestiçagem, a tradição popular e também a cultura negra. O romance critica a postura colonizada de aceitação de teorias racistas originárias da Europa, no início do século XX, e também ironiza a valorização tardia da obra do intelectual negro, reconhecida a revelia da elite local graças à iniciativa de um estrangeiro. A narrativa entrelaça os registros eruditos e popular. As críticas à repressão contra o candomblé e outras manifestações da cultura negra ganham relevo em 2 momentos históricos. O começo do século XX, quando da atuação de Pedro Arcanjo, e a época em que o livro foi publicado,
em plena ditadura militar. O País do Carnaval. Romance de estreia escrito quando Jorge Amado tinha 18 anos. O País do Carnaval é, apesar do título irônico, mais sombrio e introspectivo que a maioria dos livros que fizeram dele o ficcionista mais popular da literatura brasileira. A narrativa começa no navio que traz de volta ao Brasil o jovem filho de fazendeiro Paulo Reiger, depois de 7 anos em Paris, onde cursara direito e absorvera comportamentos e ideias modernas. Nos primeiros dias que passa no Rio, Reiger tenta compreender um país onde já não se sente em casa, um país que tenta timidamente superar seu atraso oligárquico e ingressar na área industrial e urbana. De volta a Salvador, ele participa de um grupo de poetas fracassados e jornalistas corruptos que giram em torno do cético Pedro Tiziano, cronista veterano. Todos se sentem insatisfeitos e buscam um sentido para a existência, no amor, no dinheiro, na política, na vida burguesa, na religião. Nesse romance de geração, as dúvidas e angústias dos personagens espelham a situação do país, que naquele momento passava pela Revolução de 30 e procurava redefinir seus rumos. Terras do Sem Fim. Nesse romance, Jorge Amado conta a história de Senhor Badaró e seu temido irmão, Juca Badaró, donos de uma fazenda em Ilhéus. A propriedade do coronel Horácio da Silveira fica na mesma vizinhança. A mata de Sequeiro Grande, boa para o plantio, vira objeto de disputa entre as duas famílias de poderosos. Para alcançar Sequeiro Grande, porém, é preciso atravessar o quinhão do lavrador Firmo. E ele não parece disposto a se desfazer de sua terra, não. Terras do Sem Fim descreve o período de formação da zona cacaueira, com a sede pelo ouro do cacau, a luta pela posse da terra, o estabelecimento das plantações e a construção de pequenas cidades nos arredores de Ilhéus, no sul da Bahia, no começo do século XX. O universo dos coronéis, dos lavradores, dos capatazes, das senhoras de famílias e das prostitutas dos cabarés ganha um panorama histórico e autobiográfico, de tonalidade épica. Narrativa formadora do universo ficcional de Jorge Amado, Terras do Sem Fim retrata os laços sociais da região, retrabalha memórias de infância do autor e expõe a violência e a exploração que marcaram o período. Lançado em 43, Terras do Sem Fim foi o primeiro livro publicado por Jorge Amado depois de 6 anos de censura e também de perseguições políticas. O escritor tinha sido preso 2 vezes, em 36 e 37, quando da publicação de Mar Morto e Capitães de Areia. Após intensa atividade política e na imprensa durante o Estado Novo, fora obrigado a se exilar na Argentina e no Uruguai. O romance foi escrito em 42, no exílio em Montevidéu, e concluído em Salvador, no ano seguinte. Gabriela, Cravo e Canela. Gabriela, Cravo e Canela inaugura uma nova fase na obra de Jorge Amado. A partir deste romance, o autor atenua o conteúdo político que marcou seus primeiros livros para dar ênfase à mistura racial, ao erotismo e a uma percepção sensorial do mundo. Ganham destaque as personagens femininas. As mulheres passam ao centro das narrativas como mito sexual, mas também como agentes do próprio desejo. Gabriela, Cravo e Canela foi o primeiro livro escrito por Jorge Amado depois de deixar o Partido Comunista. Publicado em 1958, o romance recebeu no ano seguinte os prêmios Machado de Assis e Jabuti. Pouco depois, em 61, Jorge Amado seria eleito para a Academia Brasileira de Letras, em grande parte graças ao estrondoso sucesso do livro. Gabriela virou novela da TV Tupi em 61 e mais tarde da Rede Globo em 75. Traduzido para mais de 30 idiomas, Gabriela, Cravo e Canela é o livro de Jorge Amado com o maior número de traduções.
Gabriela narra o caso de amor entre o árabe Nassib e a sertaneja Gabriela e compõe uma crônica do período áureo do cacau na região de Ilhéus. Além do quadro de costumes, o livro descreve alterações profundas na vida social da Bahia dos anos 20. A abertura do porto aos grandes navios leva à ascensão do exportador carioca Mundinho Falcão e ao declínio dos coronéis, como Ramiro Bastos. É Gabriela quem personifica as transformações de uma sociedade patriarcal e autoritária, impulsionada pelos sopros de renovação cultural, política e econômica. E sobre Gabriela, disse o autor: o amor não se prova, nem se mede. É como Gabriela. Existe, isso basta. O fato de não compreender ou explicar uma coisa não acaba com ela. Nada sei das estrelas, mas as vejo no céu. São a beleza da noite. Jorge Amado. Bom, esse foi apenas um resumo de algumas das mais importantes obras desse gênio da nossa literatura, que tanto inspirou nossas artes por formatos tão diferentes. Espero que tenham gostado. Dica de leitura é o que não falta. Semana que vem estaremos de volta com mais um Trilhas Literárias. Tchau, tchau!